Elas aí estão, as caixinhas de papel. Olá, viva! Eu sou o André e este é o Gamenificent. Estou muito contente por estar a fazer estes vídeos, onde vou explicar-vos como é que podem fazer caixas de papel para guardarem os componentes dos vossos jogos. E desde já, deixem-me agradecer-vos a todos e a todas que me encorajaram a fazer estes vídeos. Mas antes de começar, deixem-me explicar-vos como é que surgiu este projeto. Para além de um forte entusiasta por jogos de tabuleiro, sou também designer gráfico no Staminé Studio, que tem um trabalho muito focado em papel, o que faz com que eu esteja muito à vontade com este material. A criação deste tipo de caixas surgiu com a necessidade de organizar os componentes deste jogo, The Taverns of Tiefenthal, ou em português, As Tabernas do Val Profundo. Este é um jogo que tem muitos componentes para cada jogador. E inicialmente eu estava a dividir os componentes naqueles sacos de plástico que normalmente vêm com o jogo. Mas pensei, por que não pegar num material com o qual me é bastante confortável trabalhar e fazer umas pequenas caixas de papel. Desta forma, eu podia entregar uma caixa a cada jogador da cor que ele escolheu e ele tinha acesso a todos os componentes necessários durante o jogo. Além disso, no final do jogo, esta pequena lista que aqui vemos ajuda a que ele se lembre de todos os componentes que devem voltar para a caixa. Fiquei muito satisfeito com o resultado e deu-me vontade de me autodesafiar. E se eu criar caixas de papel para todos os jogos da coleção? Resultado, tenho sacos de plástico para dar e vender. A vantagem deste tipo de caixas é que permitem ter uma melhor experiência durante o jogo e fazem com que o setup seja muito mais rápido. E com o passar do tempo eu fui descobrindo diferentes tipos de caixa, diferentes modelos de caixa, para diferentes necessidades. A caixa de fósforos. Este é um modelo mais simples e genérico, tem uma capa que fecha a caixa e facilmente nós conseguimos tirar essa capa e colocar a caixa no centro da mesa, servindo já como bandeja durante o jogo. A caixa de tipo tigela. O modelo desta caixa é muito semelhante à caixa de fósforos, também com uma capa, e é possível colocá-la no meio da mesa como bandeja, mas o facto de as arestas desta caixa serem um pouco oblíquas evita que componentes, como por exemplo cubos de madeira, fiquem empancados nas esquinas da caixa. Por último, temos a caixa tipo baú. Este tipo de caixa é um bocadinho mais trabalhoso de ser feito, mas é muito útil para, por exemplo, guardar componentes individuais de cada jogador, como foi o caso do Taverns of Tiefenthal, mas também, por exemplo, para passar componentes durante o jogo, como no caso do Draftosaurus, em que nós fazemos o draft para o jogador à nossa esquerda. Nestes vídeos vamos estar a fazer cada um destes modelos de caixas e para isso precisam de um seguinte material. Uma mesa de corte, ou algo semelhante para não estragarmos a nossa superfície de trabalho. Um material riscador, por exemplo um lápis ou uma caneta. Um aristo, eu acho este objeto bastante útil, mas se não tiverem podem usar uma régua. Um x-ato com a lâmina bem afiada. Cola, de preferência um tipo de cola que não seja batom. Um material vincador, eu aqui por exemplo sugiro que usem uma esferográfica sem tinta, mas podem usar um cartão de multibanco ou um clipe, desde que seja um objeto que marque as fibras do papel sem as rasgar. Falando em papel, precisamos também de papel, cartolina no mínimo de 160 gramas, mas o ideal será entre 200 e 300. Não sendo indispensável, acho que é também bastante útil terem uma dobradeira de plástico. Conseguem encontrar este material em qualquer loja de especialidade de artes, por exemplo. E este sim é bastante específico, um cortante de cantos arredondados. Caso não consigam encontrar, podemos fazer os nossos cantos arredondados à mão. Fico à vossa espera para reunirem o vosso material e para se juntarem a mim no próximo vídeo. É importante dizer que nestes vídeos não vamos estar a aprender a fazer caixas ou inserts para jogos específicos. Aqui a ideia será vocês aprenderem a fazer e depois, com esse conhecimento, fazem as caixas de acordo com as vossas necessidades. Se acharam este vídeo útil, considerem dar-nos o vosso apoio da forma que melhor entenderem. E mais uma vez, obrigado a vocês e a toda a equipa que ajudou a fazer este vídeo. À Cat, ao Lourdes, ao Bruno e ao Carlos, porque sem eles isto não era possível. Então até lá, um abraço!